Esse ano eu joguei pelo menos uns 5 vídeos fora, vídeos que eu gravei, editei, fiz todo o trabalho e no final não gostei, não me agradou. Mas esse processo aqui de fazer o café me ajudou a entender o que eu estava errando. Na verdade, não aonde eu estava errando, mas como eu estava pensando errado nesse processo. Eu amo café e o processo de fazer café também é algo que eu gosto bastante. Eu não sou daqueles que têm mega equipamentos, máquinas e etc. O processo que eu faço simples é algo que me agrada. E eu lembro da primeira vez que eu comprei, para fazer o café com um coador, eu não fazia ideia da proporção, eu não fazia ideia de quantidade, eu só fazia café tipo de máquina, sabe? Dessas máquinas expresso. Então, a primeira vez que eu peguei o coador, eu falei assim, cara, eu preciso saber qual é a medida, para ficar o café bom, preciso saber a quantidade. Na embalagem do café que eu tinha comprado, tinha lá uma medida, eu não lembro direito, 10 gramas de café para tanto ml, eu simplesmente segui. Eu segui como se eu estivesse seguindo um manual de instruções, sabe? Eu fiz o café e o café ficou ok. Foi com um café legal, ficou honesto. Mas eu sentia que dava para tentar melhorar. Com o tempo que eu fui fazendo, outras remessas, outros dias que eu fui fazendo café, eu fui experimentando. Botava um pouquinho mais de água, ou botava um pouquinho mais do pó. Eu tentava pesquisar algumas coisas, conversava com alguns amigos que também são amantes de café. Alguns me sugeriram escaldar, o coador antes ali e tal. E eu fui fazendo esse processo. E foi exatamente esse processo que me gatilhou. Eu acho que estou fazendo algumas coisas erradas na produção de conteúdo. Há um pouco mais de um ano eu comecei a criar conteúdo. E quando eu migrei aqui para o YouTube, eu esbarrei naquelas perguntas meio clássicas, sobre tipo, o que eu vou falar, de que forma eu vou falar, como eu pretendo fazer isso, qual vai ser o formato dos meus vídeos, qual é o nicho que eu posso falar. E é meio que clássico, Todo mundo esbarra nessas perguntas. E, inclusive, meu primeiro vídeo aqui no YouTube é esse tema. Eu vou deixar aqui no card para quem tiver curiosidade de assistir lá depois. Tá, mas o que isso tem a ver com o processo de fazer o café? Como eu falei anteriormente, o processo que eu faço café é simples, é tranquilo e passou por uma mudança durante um tempo. Da mesma forma foi o conteúdo. Eu busquei muitas informações, eu busquei muitos canais, eu vi muito vídeo, consumi muita coisa para tentar entender de que forma eu tinha que fazer conteúdo. Mas assim, a real é que, será que existe realmente alguma receita de como fazer vídeo para o YouTube? Algumas pessoas vão dizer que sim, outras vão dizer que não. A questão aqui não é sobre essa, se existe ou não. Mas vamos trabalhar na hipótese que sim, que existe uma receita, uma fórmula ali para seguir. E aí, trabalhando nessa hipótese que existe uma receita, vamos pensar aqui, o que adianta eu ter a receita se eu não estou fazendo? O que vai adiantar uma receita, uma fórmula mágica, se eu não fizer e não postar o meu vídeo? Deu para entender onde eu quero chegar? O café eu estava fazendo dia a dia e fui melhorando, adaptando para o meu gosto, é óbvio. Pode ser que tem pessoas que não gostam do jeito que eu faço café. Mas diferentemente do café, eu não estava fazendo isso com o conteúdo. O conteúdo eu consumia algumas coisas, ia lá, tentava fazer, não gostava e simplesmente arquivava. Eu não estava fazendo e publicando, eu não estava colocando no mundo, vamos dizer assim. O café eu estava fazendo praticamente todo dia, e todo dia eu melhorava, eu mudava alguma coisa. E só assim eu pude chegar na receita que eu tenho hoje. É lógico que ela é do meu agrado e tá ótimo. Pode ser que não agrade outras pessoas. Mas diferentemente do café, eu não estava fazendo isso com a criação de conteúdo. Eu gravava alguns vídeos, chegava a editar e postava. Depois eu gravava um outro, levava para edição, começava a editar e falava, pô, esse aqui não ficou legal, acho que eu errei com algumas cenas. Eu estava nesse looping, vamos dizer assim, de tentar fazer o café perfeito, mas com conteúdo, sabe? E assim, não foi por falta de avisos não, tá? Eu tenho amigos que são criadores, que falaram sobre isso, me incentivaram desde o início e falaram, cara, só faz, só posta. Consumi muito vídeo, muita gente aqui que fala sobre isso, que aconselha isso. E cara, mesmo assim eu fui pego nessa armadilha, eu não estava conseguindo sair. E assim, eu acho que eu não posso dizer que já saí. Eu simplesmente só consegui entender de uma outra forma, que agora eu tô conseguindo ver melhor, sabe? A real é que o melhor vídeo que eu posso fazer é aquele que eu vou gravar, editar e publicar. Basicamente, simplesmente, é isso. Cada vídeo é um processo de amadurecimento e da minha criação, do meu processo de melhora, Então, assim, na real isso é muito óbvio. A gente sabe que é assim com os esportes, a gente sabe que é assim com os estudos, trabalho, etc. A gente sempre viu sobre isso, Quanto mais eu me esforço, não na questão de esforço, mas quanto mais a gente se dedica, tenta ou testa ou exercita aquilo lá, a gente tende a ficar melhor. Só que eu não sei se é um mal do atual, do momento, essa questão do imediatismo que a gente vive hoje. Eu não sei o porquê que meio que eu fui contaminado com isso.
E eu tava nessa de querer, né, emplacar, botar o primeiro vídeo. Então, vira e mexe, eu vinha com uma nova ideia, falei, caraca, é essa a ideia que eu preciso fazer. Então eu esqueci algumas, deixava pra lá. E, cara, na verdade não quer dizer que as outras ideias eram ruins, não quer dizer que essa é a melhor ideia. Eu simplesmente não tava fazendo, eu não tava criando para que o meu amadurecimento acontecesse, sabe? Pode parecer meio papo de coach, mas a ideia não é essa, relaxa. A minha ideia é compartilhar minhas dificuldades e mostrar de que forma que eu tenho passado por cima delas ou o que tem acontecido que tem me travado tanto. Compartilhar mesmo, sabe? Porque às vezes a minha dificuldade pode ser de alguém e da forma que eu tô fazendo isso aqui pode ajudar alguém também. E se você gostou do assunto, comenta aqui alguma experiência que você tenha vivido. Pode ser com criação de conteúdo ou qualquer outra área, independentemente do que você trabalha. Às vezes uma experiência de uma outra área pode ajudar na área de criação de conteúdo, vice-versa. Eu espero que esse vídeo possa ajudar alguém, eu espero que esse vídeo chegue a alguém que de repente saia desse momento que eu me encontrava. Bom, e é isso. Viva, crie, compartilhe momentos. Valeu, até a próxima.